Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 11 minutos, 26 graus e 2 décimos aqui na Fevale e começa agora o Café Comunitário na Rádio ABC 900 e na TV Fevale. Eu, Mônica Bortolotti, apresento o programa de hoje, 29 de abril, ao vivo até às 5 horas da tarde. O Café Comunitário é uma produção do Núcleo de Rádio da Fevale em parceria com a Rádio ABC 900 AM. E você está convidado a participar do café. Mande um e-mail para cafécomunitário@fevale.br ou ligue para 3586-8975 e sugira temas que você quer ouvir aqui no programa. O Café Comunitário também está no mundo da internet. Ouça o programa ao vivo através do site www.radioabc900.com.br e fique atento também ao Twitter. Toda semana você acompanha produções e dicas pelo @Café Comunitário. Nós temos ainda mais uma opção para conferir informações sobre o nosso programa. É o nosso blog, www.cafécomunitariofevale.blogspot.com. E agora, o café tem mais uma novidade, o Café na TV. Todo mês, um dos cafés que você escuta aqui na rádio é transmitido também pela TV Fevale, como o de hoje, né? E para participar do nosso programa ao vivo, fazendo uma pergunta ou uma sugestão, é só ligar para 3586-8975 e participar. O Brasil é um país religiosamente diverso, com a tendência de mobilidade entre as religiões. A população brasileira é majoritariamente cristã, com 89% de adeptos, sendo a sua maior parte católica, com 70%. No entanto, existem muitas outras denominações religiosas no Brasil. Há mais de 1,5 milhão de espíritas ou kardecistas que seguem a doutrina de Allan Kardec no Brasil. Existem também judeus, muçulmanos, budistas, neopagões e seguidores do candomblé e da Umbanda. E cerca de 7% da população, o que representa 12 milhões de pessoas, se declarou sem religião no último censo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o IBGE, existem cerca de 400 mil seguidores de religiões afro-brasileiras no Brasil. Um exemplo é a Umbanda, que administra seus templos individualmente através das orientações de seus guias patronos, ou seja, quem determina certos fundamentos em uma casa ou em uma Umbanda é o guia espiritual chefe desta casa. Há também aqueles que acreditam nos dizeres do Buda. Os budistas representam, segundo o IBGE, cerca de 300 mil pessoas atualmente. É uma religião e uma filosofia não teísta, abrangendo uma variedade de tradições, crenças e práticas baseados no ensinamento do Buda. E é sobre religiões que o Café Comunitário fala hoje. Por isso a gente recebe aqui nos estúdios da Rádio da Fevale o cultador aos orixás Júlio César Ferro, né? Ferro. Boa tarde, Júlio. Boa tarde. O padre Marco Antônio da Paróquia Beato José de Anchieta, de São Leopoldo. Boa tarde. Boa tarde. O representante do Templo Budista de Três Coroas, Luciano Ribeiro. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Luciano. E o professor e filósofo da Universidade Fevale, Henrique Kesk. Boa tarde, professor. Boa tarde. E agora a gente começa então o nosso bate-papo. A gente já estávamos conversando antes de começar o nosso programa. E eu vou começar perguntando para ti, né, Luciano? Aonde surgiu o budista? Quem foi o precursor? Como podemos considerar o budismo? Uma filosofia ou uma religião? Conte-nos para nós. Então, boa tarde para todo mundo. Na verdade, essa é uma pergunta que sempre vem, né? O que, afinal de contas, é o budismo? Né? Se ele é uma religião ou uma filosofia. O budismo ele começou há 2.500 anos atrás com Buda Shakyamuni. Na verdade, o nome dele de batismo é Siddhartha Gautama. Ele era um príncipe de uma das regiões da Índia. Todo o budismo ele vem da Índia. E numa, digamos assim, curiosidade de Siddhartha Gautama, que tinha vivido longe da vida comum, cotidiana, ele resolveu sair fora do palácio, onde ele era protegido de todas as agruras da vida, de todos os sofrimentos. E por 3 vezes ele saiu desse palácio e ele se defrontou com o nascimento, a velhice e a morte.
E ele foi, na velhice, a doença e a morte. E ele foi tentar entender o que era isso que ele não conhecia. E por que se passava pela doença, velhice e morte. E assim ele começou o caminho dele até que ele, depois de ter procurado vários mestres, ele alcançou a iluminação. Então foi com Buda Shakyamuni que o budismo começou. Na verdade, quando Buda Shakyamuni existia, não existia o budismo ele foi sistematizado após. E, de fato, é difícil de estabelecer um limite entre o que é a filosofia e o que é a religião. Num certo sentido, o budismo é filosofia pela questão prática dele, pela questão de colocação das ideias dele na prática, e para isso ele tem todos os pressupostos que são usados. Ele é dito religião pela disciplina que é colocada, que pode ser considerada uma disciplina religiosa, na medida em que existem as tendências monásticas, com votos, como existe no catolicismo e tudo mais. Mas ele, de uma certa forma, ele trafega entre isso, né? Tem muita gente que gosta de dizer que talvez ele seja uma psicologia dada ênfase no conhecimento da mente e do funcionamento da mente. Então, ele acaba trafegando aí nessas três áreas. Sim, sim. E Padre Luciano, a gente sabe que a Igreja Católica, Padre Marco, desculpa, ele tem o maior número de adeptos em todo o mundo. Como é que tu explica isso? Como a Igreja continua mantendo esse número de adeptos? O que ela faz para continuar mantendo este grande número, né, de praticantes? Muito bem. Nós estamos ainda em clima de Páscoa, né? Nós estamos na semana que celebramos há poucos dias a Páscoa. Na verdade, o grande acontecimento para nós, cristãos, católicos, é a ressurreição de Jesus. Nós sabemos que Deus, ao longo de toda a história, desde a criação, ele foi se revelando e foi sempre chamando as pessoas para viver o amor com ele. O próprio nome igreja, eclésia, significa isso, uma convocação, um chamado de Deus. E depois culminou essa sua revelação e seu chamado com o seu próprio Filho que ele enviou, Jesus Cristo. É claro que Jesus Cristo não só nos ensinou como viver, não só nos ensinou como nós deveríamos nos relacionar com Deus, mas também deu a vida por nós. E ao terceiro dia ressuscitou, como nos conta as Escrituras. Esta força da ressurreição e essa experiência que os discípulos e os apóstolos fizeram, não só com Jesus vivo, mas com Jesus ressuscitado, é o que transformou e continua transformando até hoje a vida de muitas pessoas, os cristãos. O centro do cristianismo não é, como talvez alguns poderiam imaginar, o Natal, né, a festa mais importante. O centro do cristianismo não é a Sexta-feira Santa. O centro do cristianismo é Jesus ressuscitado. Essa experiência de uma vida nova, com a força que Jesus, ao ressuscitar, nos deu, nos entregando também o seu Espírito Santo, é o que impulsiona até hoje os cristãos a experimentarem esta alegria, esta felicidade e esta paz em Deus. Uhum. E já passando a nossa conversa para Júlio. Júlio, tu, na nossa conversa que nós tivemos durante a nossa semana, tu disseste que és um aborixá. Nos explica como funciona, como é que tu descobriu isso, nos conta aí. Bom, em primeiro lugar, além de ser um aborixá, sou um alabojutó de orixá, quer dizer zelador de orixá. A palavra orixá, para nós, significa ori-divindade, chá, eleito, escolhido, objeto ou fragmento da natureza, líder ou herói. Qualquer pessoa, qualquer coisa pode ser um orixá. Cabe a mim explicar aos telespectadores, os ouvintes e os meus colegas da mesa como é composta, qual é a composição do batuque, porque nós temos que ser direto, objetivo.